Fala fiel, garfaram o Corinthians dentro de casa. A galera do jogo aberto repercutiu com o polêmico do Flamengo, Ronaldão e Renata Fã do lado do Corinthians e teve o pênalti bizarro do Yuri Alberto. Separei os melhores momentos do programa, assista até o final que está bem legal. E eu vou deixar os créditos aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, bora lá. Eu falo pra você que pênalti não é necessariamente gol. Pênalti é uma boa possibilidade. Mas se o Yuri for bater, né? Porque perdeu contra o Palmeiras, perdeu contra o Flamengo. Meu Deus do céu. Quem sabe ele fez. Yuri, vá para o inferno, Yuri. Os donos da casa entraram em campo com a nova terceira camisa, cheios de autoridade para cima do Flamengo, que pouco poupou mesmo cansado após a classificação nos pênaltis pela Libertadores. E o Timão se impôs. Yuri Alberto teve essa chance. A bola bateu na trave. Na sobra, Léo Pereira derrubou o bidon na área. Wilton Pereira Sampaio marcou pênalti. Começava aí um roteiro dramático para o atacante do Timão. Brincou Yuri, hein? Ele recuou a bola pro Rossi. Em nota, através da assessoria de imprensa, Yuri reconheceu a falha. Peço desculpas pela cobrança de pênalti. Foi um erro meu, felizmente, pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer assim. Eu apenas lamento porque nós tivemos lá atrás um fato semelhante no jogo do Mirassol. Apenas isso, e deveria ter servido como uma lição a todos nós. A cobrança não atrapalhou na criação do Corinthians, que controlou o Flamengo na etapa inicial. Mas a pontaria de Yuri, o camisa 9 ficou cara a cara com Rossi mais uma vez e perdeu novamente. E teve mais chance desperdiçada do atacante. O Corinthians ia pra cima, mas não era o dia do artilheiro da arena. A noite parecia ser um pesadelo para o Yuri Alberto, mas o camisa 9 conseguiu se redimir. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Guinegão mandou para Yuri pôr fim ao jejum de 4 meses sem marcar. E aí ele não brincou, aí ele não colocou, ele encheu o pé, porque é assim que tem que se fazer. E ela deu na bochecha, ela deu na bochecha esquerda da rede e morreu no fundo do gol. Só que o roteiro de redenção de Yuri parou por aí. A alegria durou pouco, porque do outro lado tinha Arrascaeta. Arrascaeta para empatar o jogo. Aí o Flamengo acordou. Vocês sabem mais melhor do que eu que o Corinthians é muito superior a nós em todas as fases do jogo, e a partir do momento que a gente corrigiu, já os jogadores começaram a controlar melhor o jogo, começamos a ter mais controle, mais a bola. Dorival Júnior fez mudanças na equipe, mas o Corinthians, que criava no primeiro tempo, deu chances ao líder do Brasileirão. E antes do apito final, o rubro-negro virou em Itaquera. De Carrascal para Luiz Araújo fazer 2-1. A emoção maior do futebol, essa emoção, Luiz Araújo, que você proporciona a torcida do Flamengo na arena. Corinthians deixou o campo na bronca com a arbitragem, que deu posse de bola para o visitante no lance que originou o segundo gol do Flamengo. A sensação de todo o estádio era que a bola era nossa, como foi dos próprios jogadores. Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil, não foi um lance complicado. Fomos espertos também, mas com certeza, se o Bandeira deu lateral pra gente, o lateral era nosso. No caminho do vestiário, Dorival Júnior foi tirar satisfação com a equipe de arbitragem. E o goleiro Hugo se revoltou. Já são mais de 4 meses sem comemorar um triunfo aqui em Itaquera pela competição nacional. O último foi contra o Santos em maio. E durante a coletiva, o técnico Dorival Júnior falou sobre o momento do time e voltou a se revoltar. O Corinthians está sendo mal treinado. O que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza.
Uma vitória fora de casa que garante o time carioca na ponta da tabela por mais uma rodada e embala a comemoração de Felipe Luiz, que completa 1 ano no comando do rubro-negro. Eu vivo muito feliz por ter completado esse tempo aqui, quero ficar mais, vocês já sabem disso, e estou trabalhando muito para isso. Porque eu fiquei muito bravo com a cavadinha do Memphis Depay. Eu acho que foi por isso que ele passou a bola também pro Yuri Alberto. Dá na cavadinha, vai na cavadinha, vem na cavadinha. Dá na cavadinha, vai, na cavadinha, vem. Só te falar uma coisa, essas cavadinhas Robert Renan, lembra? Eu tava pensando numa cavadinha. O que você tem uma cavadinha aí? Se você quiser uma cavadinha, ele vai atrás da bater. Vai Corinthians. Se você quiser uma cavadinha, ele vai atrás da bater. Vai Corinthians. Aí o Corinthians tem a chance de abrir o placar e desnortear ele ainda mais. Com 15 minutos de jogo, vem um maluco do Yuri Alberto. Esse cara não viu o que o Rossi fez na Argentina, não? Pênalti contra o Flamengo é pra encher o pé, dar um míssil, rasgar a rede, quebrar a trave. Aí ele me dá uma cavadinha muquirana de 10 centavos, a bola sobe 38 centímetros do chão. Pô, ele tá achando que quem tava no gol era o Soteldo? Isso aqui é pro Ronaldão, pra aprender a cavar. Pra você ensinar ele como que se cava, irmão. Ó. O chão tá bem mole aqui, ó. Um chão meio arenoso. Tá fácil de cavar aqui. 14, Yuri Alberto partiu, bateu na deixadinha. Pegou Rossi! Segura! E a cavadinha, quer falar da cavadinha? Quer que bota? Cavadinha! Como é que é? Cavadinha! Como é que é? Cavadinha! Dá na cavadinha, vai na cavadinha, vem na cavadinha. Dá na cavadinha, vai, na cavadinha, vem. Dá na cavadinha, vai na cavadinha, vem na cavadinha, mostrando a popinha. Teve Memphis, cavadinha, teve Yuri Alberto, cavadinha, teve Pato, cavadinha. O próximo vou eu lá bater. Será? Não, você não bate assim não. Vou te falar, esses caras, eles brincam com a realidade. E depois manda a assessoria escrever aí. Põe a cara pra bater, filho. Põe a cara pra bater. Não sei o que eu queria saber o que você pensou aí. O mundo quer saber o que você pensou aí. No momento que eu vejo o Corinthians amassando. O Corinthians estava amassando o Flamengo. O Corinthians estava jogando igual o Flamengo contra o Flamengo. O Corinthians estava amassando, velho. Amassamos os caras no primeiro tempo. O Dorival montou um esquema tático aí que favoreceu todo mundo. E eu falei, esse cara tá perdendo muito gol. Como sempre, ele perde gol e faz um. Ele perde 5 pra fazer um. E vai no pênalti e me dá uma cavadinha. Você é um cavalo manco, isso que você é, Yuri. Eu queria só ouvir. Põe na sua rede social aí, Yuri. Põe aí o que você pensou pra gente tentar entender o que você fez. Mas ele fez o gol, rapaz. Onde? Fez o gol, 1-0 pro Corinthians, foi ele que fez, velho. Eu acabei de falar, ele perde 5, mas faz um. Agora é isso, as pessoas essa. acham que todo mundo que tem um pênalti marcado a favor vai ser convertido, não necessariamente. Se for o Yuri que for bater, E não é só o Yuri, há poucos dias a convertido. gente viu, o Alan Patrick perdeu, fez 2, perdeu 1. O Alan Patrick perdeu 2 num jogo. Meu Deus do céu, aí também, aí é demais. Mas sem cavadinha, filho. Todo mundo esperando você sentar a bota no Rossi aí, pô. Mas ó, eu defendo muito o Yuri, eu acho um jogador diferenciado, mas nesse momento só uma coisa, Yuri. Teve Libertadores, o Rossi foi o cara. O Flamengo se classificou na Libertadores na Argentina. Como? Nos pênaltis. Quem é que foi o grande herói? Se o jogador não pode só jogar futebol, ele tem que olhar o que está acontecendo. Eu falo isso para vocês, como é que a gente vai comentar jogo só olhando na internet os melhores momentos? Tem que ver, tem que ter sequência. E se ele viu o que o Rossi fez na Libertadores, ele não poderia nunca ter dado uma cavadinha, porque o Rossi tá calibrado, tá atento, tá no momento. E o goleiro, Renata, ele analisa, né? Ele vê vídeos também de cobranças de pênalti, né? Quando existe a possibilidade, lógico que durante um jogo assim, raramente o goleiro vê, mas conhece o batedor. E o batedor é exatamente nesse ponto, tem que conhecer o goleiro. O Rossi é um goleiro que espera até o último segundo para poder sair. No entanto, que ele encaixou a bola sentado, ele nem se jogou completamente. Então, assim, uma grande responsabilidade do Yuri. E aí não adianta Dorival, não adianta Corinthians, não adianta torcida, não adianta Ronaldo vir reclamar que o lateral era do Corinthians. Tem que cobrar o Yuri.
Então o árbitro não tem nada a ver com isso. Foi uma bola dividida ali que poderia ser para qualquer lado. Aí vem colocar desculpa, que era um lance fácil que dava pro árbitro. Não. Vai cobrar o seu jogador. Mas de quem a responsabilidade de quem do jogador. Posse de bola? De quem que era posse de bola? Isso é posse mas de é bola. muito rápido ali. Agora você quer culpar o árbitro? Quer culpar o bandeirinha que o Corinthians perdeu? Se você tá falando, eu quero ouvir. Eu quero que você me fale de quem que era essa bola que saiu aí. A bola foi dividida, não dá pra ter clareza na jogada. Pra mim a bola era do Corinthians, mas aí a esperteza do Plata. Por isso que o jogador... Gente, não dá mais pra desculpar jogador que não tá ligado no jogo. É uma bola dividida. O cara foi esperto, o que ele fez? Ele cobrou muito rápido. A bola era do Corinthians aí. E aí eles não vão voltar por causa de uma cobrança de lateral. Mas a bola era do Corinthians, essa bola sai, o zagueiro tá ali falando, a bola é nossa. Foi e o Bandeira, depois e o Bandeira falou a mesma coisa, a bola é nossa. Olha a rapidez, a bola já tava ali, ele pegou a bola, cobrou o lateral. Nem deu tempo do juiz. Gustavo, quem poderia ter feito alguma coisa era o Bandeira. A bola é nossa, ele levanta a mão. Se você pegar o lance de frente, tá os dois dividindo. Eu não consigo ver de quem que é a posse de bola. Eu não consigo analisar de repente. Não, eu não consigo saber se é do Flamengo, mas aí também tem que cobrar a defesa, né? Que tava moscando. Se você... Não, é o Flamengo, Se a gente pegar o lance na hora da finalização, tinha 4 jogadores do Corinthians contra 3 do Flamengo. Então não é questão do lateral, é questão que estava mal posicionado aqui do Corinthians. Nós estamos falando aqui, Edu, que o lateral não era do Flamengo. Ronaldo. É só isso que nós estamos falando. Só que aí, faltou ali esperteza, como a Renata falou. Todo mundo fora, volta todo mundo correndo. E quem tocou a bola ali por último, viu que foi, ele levanta a mão e falou, peraí, a bola é nossa. E a única pessoa que reclama do lateral é o Dorival. Porque ninguém, ficou todo mundo olhando meio que sem reação. Quem reclamou do lateral foi primeiro. E o Bandeira tinha tanta convicção que a bola saiu, ele já levantou e apontou pra lá. O cara rapidamente bateu. E o Plata, gente, o Plata nem pensou, já cobrou lateral querendo ganhar. O Flamengo é esse time. O Flamengo, se você der uma oportunidade, ele aproveita. Não, mas vocês estão falando aqui uma outra coisa. Estou falando que o lateral era para o Corinthians. Não, a questão é a seguinte. Eu acho que o lateral era para o Corinthians. Eu vi algumas imagens, mas eu não acho que isso possa ser desculpa para anular um gol. Não é que não é desculpa, porque o lateral é do Corinthians. Então esse gol é inexistente. Mas a arbitragem não viu assim, Ronaldo. Quantas vezes eles invertem faltas? Teve um escanteio que nem a bola não pegou na Rascaeta. Nós estamos falando uma coisa concreta. Era para escanteio para o Flamengo. E aí a bola não pegou na Rascaeta e ele já tira de meta. Não é concreta, não. Se você vê o lance, foi dividido. Direto, Ronaldo, não tem como garantir. O escanteio pode virar um gol. Eu garanto pra você que a possibilidade de um escanteio virar gol é maior do que uma cobrança de lateral. Eu só tô dizendo isso aqui. A bola era do Corinthians, ponto. Eu não tenho essa certeza. Ponto. Eu também não. Eu não tenho essa certeza que a bola é do Corinthians. É só olhar lá. Não dá, irmão. Você não precisa olhar pra mim. Não dá. Eu tô olhando. Já vi inúmeras vezes. Eu não consigo ver se realmente é do Corinthians. Então é só você olhar. Fica à vontade. Agora, vamos falar que foi um jogaço, né? A verdade é essa. O Corinthians realmente entrou com muito mais apetite, com mais vontade. Funcionou os 3 zagueiros. O Corinthians conseguiu recuperar bolas. Cavou não, conquistou esse pênalti. Cavou não, foi outra coisa, né? A cavadinha foi do Yuri. Foi depois. A irresponsabilidade do profissional. Pênalti, acho que alguém discute esse pênalti, para mim, claríssimo. O Wilton Pereira Sampaio, que às vezes, muitas vezes é inseguro, marcou ali na hora, já deu a penalidade. E aí o Yuri desperdiça. E o Flamengo não cresceu tanto, pelo contrário. Tanto é que o Corinthians, com o próprio Yuri, criou várias oportunidades depois disso no primeiro tempo, só que na segunda etapa, na hora do cansaço, na hora de mudar as coisas, o Flamengo é diferente, tem um elenco superior. E aí dominou o jogo na segunda etapa, mesmo sofrendo 1-0. O Felipe tirou o zagueiro, colocou um cara mais no meio de campo, aí o Flamengo... Que eu falo meio de campo, irmão. O meio de campo. Aí ele ganhou o meio de campo, depois que o Flamengo toma o gol... Aí sim, aí que o Felipe faz mudança, aí o Flamengo começa a jogar. Aí eu não sei se o Corinthians também, fizemos 1-0, vamos recuar aqui. Não, porque se o Corinthians... Eu fiquei com dó do Dorival. Se o Corinthians faz a marcação como fez no primeiro tempo, marcando em cima, não dando espaço pro Flamengo... O problema é que aguentar 90 minutos nesse ritmo, ninguém aguenta. Eu sei, mas... O gás acabou. A gente vai falar mais detalhes ainda, analisar o Flamengo, analisar o Corinthians, a cavadinha mal sucedida do Yuri Alberto, mas... Vamos lá falar de Corinthians 1, Flamengo 2. Um primeiro tempo exuberante do Corinthians. Olha como há muito tempo eu não via. E questionado depois na entrevista coletiva pós-jogo, o Dorival Júnior, sobre esse elenco do Corinthians escolher alguns jogos, porque a derrota para o Sport, por exemplo, para o Lanterna na rodada passada, ela foi alarmante, ela saltou aos olhos da maneira como aconteceu. E aí, esse mesmo time vai e joga contra o líder do campeonato
e tem uma postura completamente diferente no primeiro tempo. O Dorival Júnior, na sua resposta, até um pouco enigmática, concordou com isso. E disse o seguinte: se eu soubesse a resposta dessa pergunta, eu já teria corrigido. Ou seja, ele concordou que muitas vezes esses jogadores escolhem jogos para jogar. E não pode ser assim, porque valem os mesmos pontos dentro do mesmo campeonato. E o que é mais fácil? Conquistar 3 pontos diante do Flamengo ou contra o Lanterna? Pois bem, o Corinthians não somou nenhum ponto contra nenhum dos dois. Vamos lá. A estratégia no primeiro tempo ela foi brilhante. Também é verdade que o Flamengo custou a entrar no jogo. O Flamengo vem de um desgaste de um jogo na quinta-feira contra o Estudiantes, que acabou só nas penalidades, e mesmo gerenciando o elenco fisicamente, como o Felipe Luiz faz de uma forma muito competente, mesmo assim é natural. O Arrascaeta, por exemplo, foi titular, Bruno Henrique, o Saul, vários jogadores, né? Aí teve o Vinha na lateral esquerda, a dupla de zaga mesma, aí teve, quem mais ele colocou ali no meio? O De La Cruz, né, que começou como titular, e o Jorginho, que foi até as penalidades lá, entrou no segundo tempo. Esse é o banco do Flamengo. O Jorginho e o Luiz Araújo entraram no segundo tempo, gente. Sacanagem. O Carrascal, que jogou o Carrascal no segundo tempo. Mas no primeiro tempo só deu o Corinthians. Só deu o Corinthians. O Dorival Júnior, o que ele fez? Eu até falei aqui no pré-jogo, olha, ou ele vai com os 3 zagueiros com o Angileri, como ele vinha fazendo, só que agora ele tem de volta o Ranieri. Pô, eu não abriria mão do Ranieri. Mas aí ele vai tirar o Maicon do time? Bom, pode ser que sim. Não, o Dorival não abre mão do Maicon. E discordando de alguns torcedores, né, que na live estavam falando a respeito do Maicon, eu acho que enquanto o Corinthians dominante no jogo, o Maicon foi importante. Acho que o Maicon vem jogando bem, tá? Depois, no segundo tempo, enfim, o time como um todo sucumbiu. Mas enquanto o Corinthians, com a bola propositivo no jogo, o Maicon ajudou. Para ele não abrir mão do Maicon e ter o Ranieri, o que ele fez? Ele baixou o Ranieri para terceiro zagueiro, e pode ser um volante saindo para o jogo, né, mas sem a bola, uma linha de 5, né, baixando os 2 laterais e os 3 ali. O Ranieri, o João Pedro Tchoca, já que o André Ramalho sentiu um estiramento antes do jogo e foi sacado, junto do Gustavo Henrique. Então, Gustavo Henrique, Tchoca e Ranieri. O Tchoca fez um jogaço, na minha opinião. Infelizmente, ele sentiu no segundo tempo e teve que ser substituído pelo Kaká. Porque, cara, esse moleque sempre entra na fogueira. E parece que ele precisa fazer mais do que os outros, né? Para provar o seu valor. Eu acho que ele foi muito bem. Com velocidade, antecipação, bloqueios em alguns chutes, assim. Enquanto ele estava em campo, o Flamengo teve mais dificuldades, é isso que eu quero dizer. Mas o sistema funcionou, porque aí ele baixa essa linha de 5, Ranieri para terceiro zagueiro, e um meio de campo com Maicon, Martinez e Breno Bidon. O Breno Bidon jogou uma enormidade. O Bidon simplesmente no primeiro tempo, até os 40 minutos, por 40 minutos, enquanto o Corinthians foi dominante, ele botou o jogo no bolso. O Bidon fez de tudo, inversão de jogo, infiltração, atacando o espaço, achando o Guinegão e o Yuri Alberto. Uma loucura. O Bidon, simplesmente o Flamengo não achava o Bidon. O Bidon tem muito talento, gente. E o Dorival enxerga ele como um substituto do Garro, como um cara que possa ser mais próximo da área. E eu sempre falei aqui, Bidon assume a bronca, mata no peito, finaliza, como ele fez contra o Sport, que mesmo com a derrota ele foi o melhor do time. Chutou uma bola no travessão, quase faz um gol. Contra o Grêmio lá em Porto Alegre, antes da Copa do Mundo de Clubes, no último jogo ele vai lá e mete um pombo sem asa na gaveta e empata o jogo. O Bidon tem essa qualidade, mas ele precisa acreditar mais nisso, de que ele pode ser esse cara. De dar um passe mais ousado, de chegar mais na frente da área, de pisar na área daqui a pouco para finalizar e fazer gols. O Bidon pode ser esse cara. E ele mostrou isso enquanto o Corinthians foi dominante no jogo, tá? E aí, Fiel, qual é a sua opinião? Quem você acha que foi o maior culpado pela derrota do Corinthians contra o Flamengo? No primeiro tempo, o Corinthians amassou o Flamengo. O Breno Bidon jogou muita bola. O Roberto teve muitas chances de matar o jogo, ainda no primeiro tempo. Se o Roberto aproveita as oportunidades, o Corinthians tinha feito ali no mínimo 2-0 ou até mesmo 3-0 no primeiro tempo. O Roberto
ainda teve esse pênalti bizarro. Não sei o que passou na mente dele. O Corinthians não tava nem ganhando o jogo, tava empate, era um jogo difícil. O cara há mais de 4 meses sem marcar, tem a oportunidade de chutar um pênalti e mete um chute horroroso desse aí. O Rossi defendeu sentado. Agora eu acho que o Corinthians deve sim se reforçar, se querer brigar por coisas maiores. Se não, como não tem condições de contratar um jogador, busca ali na base, porque hoje quem tá decidindo mais, quem tá mais ajudando são esses jogadores que subiu da base, como o Guinegão, Breno Bidon, o Pedro Choca, jogadores da base. O Corinthians tem jogadores bons, então procura lá. Deve ter alguém melhor do que o Thales Magno, não é possível. O Thales Magno entrou aí no segundo tempo, um ataque promissor, o cara caiu sozinho com a bola, o que poderia ter sido um ataque ali para um gol talvez. O cara caiu sozinho com a bola, então de verdade eu não entendo. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Essa foi a minha opinião. Eu vou deixar o coraçãozinho aí em todo mundo que comentar aqui no vídeo, tá certo? E é isso aí, um forte abraço, obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.